Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. O pastor Celso Santos. Olá, a paz do Senhor a todos os ouvintes e internautas. Nesta manhã gostaria de compartilhar uma breve reflexão da Palavra de Deus com vocês. E encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo do 1 até o 10, que diz assim: Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha, muito bem, nós estamos aqui em Cafarnaum, um local onde Jesus conviveu com a família de Pedro. Aqui nós temos as ruínas da sinagoga aqui de Cafarnaum, mas ali nós vamos estar entrando daqui a pouco, onde tem as ruínas da suposta casa da sogra de Pedro, que está ali, né? E nós temos toda essa região rica arqueologicamente, que é a cidade de Cafarnaum. Na verdade, a cidade foi lançada uma palavra de Jesus, ai de ti, Cafarnaum, e essa cidade ela foi destruída no ano 700 depois de Cristo. Houve um grande terremoto aqui onde houve toda a destruição. Hoje nós só temos as ruínas da cidade. A cidade nunca mais foi reerguida nesse lugar. Nós queremos destacar nesse texto, nesta breve reflexão, algo que nós entendemos que seria como título dessa mensagem, como alcançar o favor de Jesus. Nesse texto nós encontramos pelo menos dois tipos de grupo, dois grupos distintos nesse texto. Um grupo que foi falar com Jesus amando do centurião, e esse mesmo ele ouviu falar de Jesus. O interessante é que o texto diz que o centurião ouviu falar de Jesus. E como ele tinha um servo que ele estimava muito, ele então resolveu colocar a sua fé em ação. Olha que detalhe, ele ouviu falar e creu que Jesus poderia mudar a situação do seu servo. E aí o que ele faz? Ele convida alguns judeus anciãos que fossem ter com Jesus. E ao chegarem ali para falar com Jesus, esse primeiro grupo, ele solicita que Jesus vá ter com o centurião e coloca diante do Jesus algo como se fosse de mérito, porque eles dizem: ele merece, porque ele construiu a nossa sinagoga. Ou seja, Jesus teria que fazer algo para aquele homem por merecimento.
E na grande verdade nós sabemos que tudo é misericórdia, nunca é merecimento. Nós não temos nada por merecimento. Mas Jesus não olhou para isto e resolveu acompanhar esses homens. E quando ele vai indo, o centurião então envia outras pessoas. E essas outras pessoas que ele envia, a Bíblia diz que eram amigos do centurião. E esses, quando chegam diante dele, eles falam de uma forma diferente, expressando verdadeiramente o sentimento do coração do centurião. Um coração de um homem humilde, que ele chega dizendo assim: não sou digno de que Jesus entre em minha casa. E nem me achei digno de ir ter contigo. Por isso mandou alguém, porque eu também sou homem de autoridade. E ele parte por esse princípio, se mostrando, através da fala dos outros, a sua humildade, mas também reconhecendo a autoridade de Jesus como sendo maior do que ele. E quando ele reconhece isso, então Jesus vira para a multidão e diz para todos eles: olha, que não tinha visto, nem Israel tinha achado tanta fé, tanto desejo de que algo dessa natureza acontecesse. O que nós podemos destacar nisso? Como nós podemos alcançar o favor de Jesus? Não é na arrogância, não é por merecimento, porque nós não merecemos coisa alguma, não é achando que Jesus tem a obrigatoriedade de nos atender, como muitos acham que Jesus tem que fazer tudo o que ele quer. Não, mas esse homem mostrou um coração humilde, e a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E da mesma maneira, pela sua humildade, foi onde Jesus então nem lá foi. Diz a Bíblia que quando esses homens voltaram, já encontraram o servo são. A Bíblia não mostra, por exemplo, Jesus dizendo uma palavra sequer sobre a cura desse moço. Mas o ato do centurião de ter mostrado o seu coração, ainda que pela boca de outras pessoas, na sua humildade, fez com que Deus se movesse, ainda que ele não se apercebesse, mas Deus se moveu sem ministrar uma única palavra, mas pelo aquele ato de fé o Senhor agiu. Por isso, nessa manhã eu quero dizer algo para você muito importante. Creia que Deus possa fazer todas as coisas e todos os milagres, mas em todo tempo creia também que é pela graça e misericórdia de Deus. Sejamos humildes na presença do Senhor, e Ele sempre vai atender às nossas petições. Que Deus te abençoe nesse dia e te guarde e te dê a paz.